Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. It's a chilly Sunday night in Baltimore, but the action on the field will be smoking hot as the Pittsburgh Steelers and the Baltimore Ravens do battle on Sunday Night Football. Bom dia, boa tarde, boa noite, caro amigo ouvinte. Está no ar mais um episódio do Black Yellow Brasil, número 117. Meu nome é Ricardo Rezende e eu serei o host de vocês de hoje. Comigo, eu tenho aqui ele, o melhor editor do Brasil, o grande Germano Coutinho. Germano, por favor, saúde a nossa grande audiência. Tudo bom, gente? Eu discordo aí das palavras do Ricardo. Eu acredito que não mereça tamanhos elogios, mas tudo bem. Estamos aí junto novamente nessa off-season que é longa, mas está acabando. Faltam exatamente 53 dias para o nosso primeiro jogo da temporada e 50 para o início da temporada regular da NFL. Então, vamos que vamos. Muitos elogios sempre serão poucos quando se fala de você, Germano. Não se acanhe, por favor, diante da nossa grande audiência. Como vocês já ouviram na introdução do programa, já podem estar imaginando sobre o que a gente vai estar falando hoje. A gente, quando veio discutir a pauta do que iríamos falar nesse episódio da off-season, a gente pensou muito em trazer novos episódios sobre rivalidade, assim como trouxemos em 2018 para vocês. A gente comentou sobre jogos contra rivalidades contra Ravens, contra o Bengals, contra o Browns. Iria procurar trazer rivalidades de fora da divisão, como contra o Patriots. Mas a gente imaginou que seria um pouco repetitivo para vocês a gente estar narrando um pouco dessas rivalidades. Então, o que foi que a gente pensou? 2019, a gente está encerrando a década, então por que não trazer grandes jogos que marcaram essa década do Pittsburgh Steelers? Com isso em mente, a gente vai trazer para vocês, a partir de 2010, jogos que foram marcantes, passando pela metade da década, trouxendo algum jogo mais recente. O primeiro jogo que a gente vai trazer não podia ser diferente. Novamente, pelo que vocês já ouviram na introdução do programa, imagino que vai ser um Sunday Night Football, e obviamente está mais do que correto. Essa semana eu soltei no Twitter que a gente iria estar fazendo um programa a respeito disso. Pedi para vocês tentarem adivinhar qual jogo seria. Recebemos vários e vários palpites, muito bons por sinal, grandes jogos, como contra os playoffs contra o Bengals, o jogo de Natal contra o Ravens, enfim. São jogos, sem dúvidas, que estão na memória, um pouco mais recente, mas a gente foi lá atrás, em 2010, e o Sunday Night Football, dia 5 de dezembro, contra o Baltimore Ravens, em Baltimore. Não sei se você, amigo ouvinte, consegue lembrar desse jogo, mas pode ter certeza. Quando o Troy Polamalu entrar no Hall da Fama, quando o Big Ben entrar no Hall da Fama, quando grandes jogadores dos Steelers que estiveram no jogo entraram no Hall da Fama de forma geral, essa vai ser uma das partidas que precisam ser lembradas. Então, só para a gente dar um pouco de contexto nessa temporada de 2010 dos Steelers, para chegar nesse jogo, então, o Steelers, os 4 primeiros jogos da temporada de 2010, estava sem o Big Ben, e mesmo assim conseguiu 3 vitórias e 1 derrota. Inclusive, um amigo ouvinte, ele citou a primeira vitória daquela temporada, que foi o jogo contra o Atlanta Falcons, o touchdown do Rashad Mendenhall na prorrogação. No início da temporada também, sem Big Ben, a gente teve um jogo memorável contra o Tampa Bay Buccaneers, 35-7, touchdown do Brett Gison, uma pick six, outro jogo que ficou marcado. E a derrota que a gente teve nesses 4 primeiros jogos foi justamente contra o Baltimore Ravens, faltando menos de 20 segundos para acabar a partida. O TJ Houshmandzadeh, quem não lembra do TJ Houshmandzadeh, anotou o touchdown da virada no primeiro jogo, primeiro duelo no Heinz Field. Logo em seguida, a temporada foi avançando, o Big Ben voltou, o Steelers continuou no bom ritmo, o Steelers chegou nessa partida contra o Baltimore Ravens de uma partida extremamente tensa contra o Buffalo Bills. O Buffalo Bills até então era um time que estava com a campanha de 2 vitórias e 8 derrotas. O Steelers estava com a campanha de 8 vitórias e 3 derrotas. Então,
Obviamente, como não podia ser diferente, o jogo foi bastante pegado. Big Ben se machucou nessa partida, porém em nenhum momento saiu do jogo. Ele já Na verdade, Ricardo, a gente foi para a partida com 7-3, no caso, não foi 8-3 não. Obrigado então, Germano, pela correção. Eu acabei errando nos cálculos aqui quando eu fui ver a tabela. Então, perfeito. Chegamos 7-3 nesse jogo contra o Buffalo Bills. Lá em Buffalo, o jogo estava tranquilo, estava 13-0 por Steelers até metade do terceiro quarto, quando depois que uma falta pessoal do James Harrison forte no Ryan Fitzpatrick mudou um pouco os rumos do jogo. Enfim, final de tudo, a gente conseguiu vencer no extra time com um field goal do Sean Suija. Teve um touchdown dropado pelo Steve Johnson no final do jogo, que dava vitória para o Bills. A torcida do Bills, os jogadores de linha ofensiva do Bills comemoraram pensando que era touchdown quando viram que ele tinha dropado. Enfim, após esse jogo, na semana que antecedeu o episódio que a gente vai estar comentando, o jogo que antecedeu o episódio que a gente vai estar tratando hoje, houve muito questionamento em cima de Mike Tomlin sobre por que o Steelers ainda trava em jogos como esse. O jogo que era para ser uma vitória tranquila, o Steelers sofreu, desgastou muito a equipe. Enfim, ai. Sempre, como vocês já... Não sabe de nada, inocente. Como vocês já estão acostumados até hoje. E aí Mike Tomlin chega com aquela declaração dele de sempre e fala, sim, precisamos de uma signature ring, precisamos de uma vitória que vá afirmar o Steelers como uma cabeça de chave dentro da AFC. E o Steelers chega para enfrentar um Baltimore Ravens invicto em casa, com o Big Ben que passou a semana questionado, que estava machucado, jogou essa partida com uma série de proteções no pé, um sapato maior, estava com uma mobilidade bastante limitada, e o Ravens que vinha voando, com a defesa liderada por Ray Lewis e Ed Reed, e, como dito, em casa, onde estava invicto, com o Joe Flacco, que também estava vindo de uma boa temporada. Todo o cenário que a gente já podia esperar uma derrota diante da situação que o time se encontrava. Porém, você vai acompanhar ao longo desse episódio, o jogo foi pegado, o jogo foi tenso do início ao fim. E já para você sentir o drama que foi esse jogo, no primeiro lance de ataque do Baltimore Ravens, primeiro lance do jogo, o tight end do Ravens já se machucou, que era o Todd Heap. Todd Heap, ele teve um problema na coxa, já saiu do jogo. O Ravens foi com o tight end rookie, o Ed Dixon, que passou alguns anos em Baltimore, se tornou grande andarilho pela liga. E você quer comentar alguma coisa, Germano? Rapaz, inclusive, Ricardo, além do Ed Dixon, se eu não estou enganado, o outro tight end da equipe dos Ravens era o Dennis Pitta, que teve aquele problema todo com a lesão de quadril, enfim. Então, assim, só para dar um contexto pra galera, que assim, muita gente que talvez vai escutar o programa não acompanhava a NFL ainda na época, entendeu? Muita gente, a gente tá falando de 2010, então muitos dos ouvintes só vieram acompanhar dos últimos anos pra cá, ou pelo menos de 2015 pra cá. Então, vamos dar um pouco de contexto aí pros nossos ouvintes. Por isso a introdução um pouco longa. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, aquele ano foi o primeiro ano da carreira do Suija com os Steelers. Ele havia sido contratado no meio da temporada, porque o Jeff Reed, que era o kicker anterior, estava tendo problemas, não tinha acertado nenhum chute maior que 40 jardas na temporada, então o pessoal foi e contratou o Suija, que ficou bastante tempo aqui, como os ouvintes devem lembrar. Além disso, foi também o ano de estreia do Anquan Boldin nos Ravens, que para quem acompanhou a NFL durante essa época, durante o começo da década, lembra vividamente que o Boldin fez muito estrago por lá. Então, para os ouvintes terem uma ideia, foi o primeiro ano dele na equipe de Baltimore. E por fim, eu vou dar um dado aqui que vai surpreender muita gente e vai demonstrar com a maior clareza possível que realmente estamos falando de uma coisa que aconteceu há 9 anos atrás. O kicker
dos Ravens não era o queridíssimo Justin Tucker. Era o mais queridíssimo ainda, Billy Cundiff. Meus amigos, Billy Cundiff era o kicker dos Ravens. Mas enfim, era só para dar um contexto aí para vocês. Então, voltando ao jogo, é como você falou, Ricardo, o Big Ben já chegou machucado. Ele tava com aquela bota lá no pé direito dele, aquele sapato meio Frankenstein, né? Todo enrolado, todo estranho. E assim, seria um presságio, né? A gente não sabia na época, mas logo no começo do jogo ia acontecer algo que ficou marcado, acho que na memória de todos os torcedores dos Steelers que acompanhavam na época. Porque você pode até não lembrar exatamente do jogo, mas se disser que foi o jogo que aconteceu tal coisa, a pessoa lembra na hora. Antes de chegar nesse ponto, Germano, para dar um contexto ainda em cima dos wide receivers do Ravens na época, o Ravens ele investiu muito forte em wide receiver para essa temporada de 2010, justamente porque perdeu a final de conferência para os Steelers em 2008, alegando que não tinha um bom corpo de recebedores. Era liderado pelo Mark Clayton e o Derrick Mason. E aí o Ravens foi para o mercado, contratou o Anquan Boldin, como você bem falou, o TJ Ruziomama e o Dante Stallworth, além de ter escolhido os dois tight end rookies que comentamos aqui, o Ed Dixon e o Dennis Pitta. Mas enfim, vamos seguir o baile, chegando quase nesse lance que o Germano comentou, que vocês, amigos ouvintes, provavelmente conhecem, por mais que não tenham assistido esse dia, mas se vê o lance, tenho certeza que todos vão reconhecer. Então, o Big Ben nesse jogo, como o Germano falou, com esse sapato meio Frankenstein, estava obviamente com a dificuldade imensa de se mover. Então, grande parte das jogadas de Steelers ele saía na pistol, que é uma mini shotgun, podemos dizer. Ele não se pegava a bola under center, ele não ia para frente do Pouncey, que era o center rookie na época, para pegar a bola, fazer o handoff, fazer o lançamento, enfim. Ele dava uma certa distância para ele, para pegar a bola, e eu dava para o running back ou fazia o lançamento. E a OL do Steelers naquele tempo era tenebrosa. Então era o Jonathan Scott left tackle, o velho Ramon já estava lá firme e forte de left guard. Na época ele era o novo Ramon, né? O novo Rapaz, Ramon. se a gente vai postar, galera, a gente vai postar no corpo do podcast, no textinho, o link do jogo no YouTube. E aí, se vocês forem prestar atenção, logo no começo do jogo, que onde mostram a foto dos jogadores, aí eles falam o nome e a faculdade onde eles vieram, o Ver Ramon tá com a cara de novinho muito grande, pô, é muito estranho isso. É bizarro mesmo, é bizarro. Então tem o novo Ramon na época, o Pouncey, o Kimmel Eato e o Flozell Adams como right tackle. E a defesa do Ravens, você já pode imaginar, era o Halotingata no meio, Ray Lewis como linebacker e o Ed Reed como safety. E no início do jogo, isso não era nem 5 minutos ainda. Faltavam 11 minutos para acabar o primeiro quarto. O Halotingata, ele destruiu o meio da linha, chegou no Big Ben e engatou um belo cruzado no capacete do Big Ben. Na transmissão, vocês podem acompanhar, vocês vão ver a revolta na hora que foi da cabine, porque não teve falta, não teve nada, mas ficou nítido na hora que o nariz do Big Ben quebrou. O Big Ben sangrou, o uniforme dele ficou manchado de sangue, ele cuspiu sangue. Isso com o Big Ben, novamente, com o pé fraturado. Além disso, ele teve que vir com o nariz fraturado no frio de se lascar de Baltimore naquele dia, e não tinha nem 5 minutos de jogo. Como você já pode imaginar, é óbvio que o Big Ben não caiu, não caiu no sentido de não saiu do jogo, ele seguiu firme e forte, até porque ele sabe que a chance de vitória, obviamente, passa pelo colo, passa pelas mãos do Big Ben. Durante essa rivalidade de Ravens e Steelers, as vitórias que o Ravens havia conseguido em cima de Pittsburgh eram jogos sem Big Ben. Eram 5 jogos, 5 vitórias até então. E com o Big Ben, o Steelers tinha 6 vitórias e 2 derrotas. Então, o Big Ben não ia amolar nem um pouco. E na campanha seguinte, ele já estava lá, firme e forte, com seus algodões,
no nariz e com o seu sapato Frankenstein. O playbook daquele dia foi adaptado para o que o Big Ben ele podia fazer. Novamente, eu recomendo muito que você assista o jogo, a gente quer deixar isso bastante claro. O Big Ben estava jogando, acho que com quantos por cento, Germano? 45, 40? É porque assim, né, a gente tem que entender que o Big Ben não é um ser humano normal. Então, assim, eu acho que pro nível dele, ele devia estar em uns 60%. Agora, pro nível de um jogador da NFL normal, era por volta realmente uns 45%, por aí. E enfrentando uma defesa que tinha 3 jogadores com o título de Defensive Player of the Year. Além do Ray Lewis e do Ed Reed, tinha o Terrell Suggs, que ganharia um ano depois. O Terrell Suggs estava jantando o Jonathan Scott. Vocês não têm noção de como o Terrell Suggs estava jantando o Jonathan Scott. Guarde esta informação, que ela será muito útil no final. Terrell Suggs jantando Jonathan Scott. E o incrível, Ricardo, é que tá ligado, aquele jogo então, pô, ele teve simplesmente 5 jogadores do ano da defesa. O Suggs, o Lewis, o Reed, o Polamalu e o Harrison. Caraca, velho. Eram 22 Pro Bowlers que estavam em campo naquele dia. Nossa senhora, que absurdo. Foi um jogo completamente fora de série, aquele ali. Eu já comentei em outros episódios, mas esse jogo, pra mim, tá no meu favorito. Não, esse jogo foi pau mesmo. Não é meu favorito, jogo, não, mas... Eu tenho uma memória muito boa desse jogo, eu não esqueço, por conta justamente disso tudo. O primeiro lance positivo que o Steelers foi ter de ataque também foi simplesmente espetacular. Foi um pump fake que o Big Ben fez, daquele clássico dele, mas todo mundo de Baltimore caiu bonito e o Big Ben achou o Isaac Redman para conseguir um avanço, que qualquer avanço positivo naquele dia era algo para se comemorar. A gente, com o Big Ben daquele jeito, a gente tinha o rachamento do Hawker running back na época, que ele não jogava bem contra o Ravens. Para dar noção para você, o Ravens, o Mendenhall contra o Ravens, ele tinha uma média de 3,2 jardas por tentativa de corrida, e contra o resto da NFL, ele tinha 4,5 jardas. Então, a gente não podia contar com o jogo corrido naquela época, e aí a gente começou a acionar o que era chamada na época, junto com tinha o Hines Ward, de veterano liderando, mas era a Young Money Crew, formada por Emmanuel Sanders, Antonio Brown e Mike Wallace. E como não podia ser diferente, Germano, já naquela época, 2010, Antonio Brown Rookie, a interceptação fora de casa de Big Ben foi como? Um passe forçado pro Antonio Brown. A interceptação do Big Ben, incrível. Eles não estavam com aquela parceria tão afinada ainda, né? Realmente foi um passe bem errado, que, assim, às vezes o quarterback confia demais no wide receiver e joga uma bola 50-50 para ele tentar buscar. Ou então, pelo menos uma 60-40, mesmo que seja a favor do cornerback, do safety, enfim. Mas como ele confia no wide receiver, ele lança essas bolas para ver se ele consegue buscar. Mas essa aí tava mais um 90-10 pro cornerback, que foi totalmente fora da marca. Tanto que o Antonio Brown fez, inclusive, um ótimo trabalho para evitar um retorno da interceptação. Perfeito, Germano, perfeito. E pelo lado defensivo do Steelers, uma defesa que vocês... bastante nostálgica, que vocês mais do que conhecem também, liderado pelo Polamalu, James Ferrier, Lamar Woodley, James Harrison, linha defensiva com o Big Snack, tinha o Brett Kiesel, mas não tinha o Aerosmith. O Aerosmith estava machucado. Quem jogou naquele titular foi o Ziggy Hood. E no meio de todos esses jogadores, o Ziggy Hood foi quem fez o primeiro sack da partida e a primeira grande jogada defensiva do Steelers. Naquele dia, o Steelers, no início do jogo, ele estava até conseguindo ter ótimas posições de campo. O Sam Cook já era punter do Ravens naquela época. O Sam Cook é punter até hoje de Baltimore. E geralmente os retornos, a defesa do Steelers estava conseguindo segurar no início da partida o ataque do Ravens lá atrás. E os Spurs estavam deixando os Steelers em ótimas posições de campo, sempre na linha de 50 jardas, na linha de 45, e o Steelers não soube aproveitar em nenhum momento essa vantagem de posição de campo, justamente porque o ataque estava bastante limitado. E uma dessas, onde o Ravens continuou lá atrás, teve uma big play do Anquan Bold, um passe de 61 jardas, em cima do Brian McFadden. O Brian McFadden já tinha ouvido horrores na primeira partida,
entre as duas equipes, porque cedeu o touchdown da virada pro TJ Huzziomama, e agora, novamente, queimado em cima do Equobo, de um lance bizarro, onde ficou sozinho. Onde ele foi a jogada do meio, Ricardo, que foi um passe pelo meio? Agora eu tô na dúvida se foi o Equobo ou se foi o Donta Stallworth. Não, foi o Bowden, mas eu acho que não era em cima do McFadden, foi em cima do Ryan Clark. Não, foi em cima do McFadden. Aí, então acho que eu tô pensando na jogada errada. Enfim, nossa secundária cedeu algumas big plays durante o jogo. Exatamente. Foi uma big play de 61 jardas que o Ravens já conseguiu avançar bastante e, por consequência, terminou como o primeiro touchdown da equipe. Um touchdown para o Anquan Boldin, que finalizou a campanha, onde a linha ofensiva do Ravens conseguiu segurar a pressão dos Steelers, o Anquan Boldin ficou patinando na end zone, acabou se livrando da marcação, ficou sozinho, recebeu o touchdown. E aquela campanha até então, foi uma campanha de 92 jardas para touchdown, foi a maior campanha da história para touchdown de um jogo entre Steelers e Ravens. E uma coisa que configura bem esse jogo foi uma briga logo após o extra point, ou melhor, logo antes do extra point. As equipes se alinharam para o extra point e por alguma razão começou a briga, a arbitragem teve que interferir, teve que separar a galera do melhor jeito possível, né? Melhor jeito que eles podiam. E o engraçado é que o James Harrison, ele era um dos que estavam envolvidos, mas ele tratou de se afastar logo. Aí você pensa, o James Harrison não queria brigar, o James Harrison não estava interessado nisso. Não era isso. A razão é porque o James Harrison, até aquele momento da temporada, já tinha levado incríveis $125 mil de multa por diversas jogadas durante a temporada. Alguns late hits em quarterback, alguns contatos capacete com capacete, enfim. Alguns justos, alguns não. Mas, como ele já tinha perdido 125 mil em multa, eu tenho certeza que o Harrison pensou duas vezes antes de se envolver em mais uma confusão. Inclusive, já vinha acabado de receber uma multa na semana anterior, justamente naquele lance em cima do Ryan Fitzpatrick, que a gente comentou na introdução. E para você ter noção de como o mundo gira, o Mike Tomlin, na época, ficou extremamente irritado com essas punições em cima do Harrison, defendia o Harrison com unhas e dentes. Esse mundo da NFL, ele sempre dá voltas e muitas coisas do que você precisa saber para entender de muita gente na atualidade é você ver nesses fatos. Vou me alongar muito em relação a isso para não criar polêmica e voltar a focar no jogo. Então, o Steelers estava perdendo por 7-0, novamente, 7-0, com o Big Ben machucado, um ataque terrestre que a gente sabia que não iria funcionar e uma defesa de Baltimore simplesmente espetacular, jogando nos domínios de Baltimore, onde a equipe, até hoje na verdade, mas sempre é muito forte. Se você for procurar na história da NFL, você pode ver quantos times já tiveram, na mesma unidade, 3 jogadores defensivos do ano. Acho que isso vai ser um desafio quase que impossível achar esse dado, para você ter noção de como era a equipe. Enfim, quando você pensa que não pode piorar as coisas, pro Steelers sempre tem um buraco para se enfiar. A gente na época tinha um punter que era maravilhoso, era o Daniel Sepúlveda. Ele era um punter magistral, eu adorava o Sepúlveda. O problema é que ele se machucou mais do que jogou, sempre teve problema de lesão. Sepúlveda, para vocês terem noção, foi escolha de 4ª rodada do draft, para você ver o investimento que foi feito em cima dele. Era para ser o punter da franquia por muitos e muitos anos, só que nunca deu liga, justamente por conta de problemas de saúde. E não podia ser diferente, ele se machucou também no jogo contra o Ravens. Estava o Steelers sem punter nesse jogo, entrou o glorioso Sean Swisher para quebrar esse galho como punter. E o primeiro punter do Sean Swisher foi muito bom, foi sensacional. O primeiro punter do Sean Swisher deixou o Ravens na linha de 2 jardas do próprio campo para começar o ataque. Mas, novamente, o Steelers sempre tem que aprontar alguma coisa. Teve uma falta na jogada, teve que repetir o punt. Swisher mandou outro punt. O retorno logo em seguida foi muito bom. E estava o Ravens já quase na metade do campo, pronto para anotar uma outra pontuação. Felizmente, se o Ravens
tinha essa defesa, a gente também tinha a nossa de muito respeito na época. E foi aí que você pode começar a prestar atenção. Guarda essa informação também, do Troy Polamalu, como ele estava alinhado na linha de scrimmage. Sempre por perto da linha de scrimmage. Nesse dia, teve ótimos duelos contra o Ray Rice, que estava bloqueando o running back da época do Ravens e ficava eventualmente no backfield para ajudar nos bloqueios. E outra curiosidade sobre a linha ofensiva do Ravens, quem estava nos bloqueios, tinha o grande Michael Ward, sempre cometendo muitas faltas para ajudar os Steelers nos momentos que a gente mais precisava, né, Germano? Exatamente. Durante a transmissão americana, era engraçado que o pessoal da cabine sempre ficava dizendo que o Michael Ward tinha um primeiro passo muito rápido, que às vezes, por essa razão, a juizada acabava jogando a flanela, porque não percebia que não era uma saída falsa, sim porque o primeiro passo dele era realmente muito rápido. É um fato engraçado da transmissão americana que quando a gente foi rever o jogo, quer dizer, pelo menos quando eu fui rever o jogo, né, eu percebi. Mas só voltando um pouquinho, Ricardo, você falou que a nossa defesa era de muito respeito, e eu acho que vale a pena a gente citar aquela defesa, pelo menos os titulares, porque até para dar um contexto maior, né, a linha defensiva no jogo era composta pelo Brett Keisel, pelo Ziggy Hood e pelo Casey Hampton. Os nossos linebackers eram simplesmente James Harrison de um lado, Lamar Woodley do outro, Ferrier no meio e o Timmons, um novo Timmons, um Timmons novinho, né? Ainda no início de carreira. E a secundária era Brian McFadden, que teve um jogo realmente muito ruim, como você já adiantou, mas que não era um cornerback ruim, era um cornerback bem sólido, na minha opinião. Tinha o Ike Taylor. Oi? Mediano. Rapaz, é porque o nosso parâmetro não é muito alto, né? E aí... eu não vou conseguir dormir bem se o amigo ouvinte ficar com a percepção que o McFadden era sólido. Eu não achava o McFadden sólido. Eu nunca gostei do B-Mac. Rapaz, é aquela coisa, o nosso parâmetro não é muito alto. Digamos assim... Era uma época que o Dick LeBeau, o Kevin Colbert e o Mike Tomlin, eles claramente tinham uma visão que eu amei por muito tempo, e quando o preço veio mais recentemente, a gente pagou muito caro por ter negligenciado a posição de cornerback, que era quando você tinha um pass rush muito bom, como tinha na época, você podia aliviar um pouco o trabalho dos cornerbacks. Então isso fazia com que eles tivessem atuações sólidas. Mas por si só eu não era muito fã do B-Mac, mas eu respeito totalmente sua opinião, Germano, e entendo muito seu ponto. Mas o que você falou agora, Ricardo, realmente é verdade. O fato de que a nossa defesa era tão boa que acabava mascarando certos jogadores e certas atuações. O pass rush era sensacional, a dupla de safeties também era muito boa, então assim, acabava mascarando. Mas enfim, do outro lado a gente tinha o Ike Taylor, né, que acho que a grande maioria dos ouvintes vai conhecer, um cornerback que foi muito bom, que não tinha tanta mídia, não tinha tanto holofote, porque ele tinha mãos de pedra, basicamente, que ele não conseguia fazer interceptação quase que alguma. E na última linha de defesa, né, simplesmente Troy Polamalu, que dispensa maiores apresentações e comentários, e o fiel escudeiro dele, Ryan Clark, que apesar de não ser o cara mais atlético do mundo, ele complementava bem demais o Polamalu, era uma coisa impressionante. Dava gosto de ver essa dupla de safety jogar. Assina embaixo, total. Era um negócio assim, para os ouvintes que infelizmente não tiveram esse prazer, o Polamalu, acho que como a grande maioria vai saber, ele era um monstro, um cara que vai ser do Hall da Fama, talvez first ballot, ou seja, talvez ele entre de primeiro ano que ele pode ser elegível, talvez ele já entre, tô torcendo por isso. Só que tinha um problema. O Polamalu, ele era muito instintivo. Então, o próprio Dick LeBeau, como coordenador defensivo, ele dava muita liberdade pro Polamalu. Ou seja, se o Polamalu, no meio da jogada, tivesse um instinto de ir para a linha de scrimmage, se tivesse um instinto para ir numa cobertura que não era dele, ele tinha essa liberdade. Ele podia ficar se movimentando no campo, que não tinha problema. A gente apostava nisso porque sabia que, na grande maioria das vezes, ia ser uma jogada boa e veja jogada ruim. E quem é que se lascava, e a palavra
palavra é essa mesmo. Quem é que se lascava para poder cuidar lá atrás era justamente o Ryan Clark. Ele era responsável por fechar os buracos que o Polamalu deixava quando ele tinha esses instintos dele louco. Quando ele saía da cobertura que ele tinha que fazer, ou quando ele, sei lá, via uma coisa que ninguém via e atacava o running back. Quem tinha que cuidar disso era o Ryan Clark. Então, o Ryan Clark merece todos os elogios quanto a isso, porque ele foi uma das razões que o Polamalu conseguiu ser tão efetivo por tanto tempo. Então, perfeito, mano. Eu estou batendo palmas aqui pela sua fala do Ryan Clark. É sério. É porque é o nome que a gente, na época principalmente, a gente, por mais que gostasse, eu gostava, você gostava, mas ele ouvia muita crítica, ele era muito questionado. A gente não tinha essa noção do trabalho sujo, entre aspas, que ele fazia lá atrás. Ele também era muito questionado por conta de alguns hits. Ele era um free safety, mas sempre foi muito agressivo. Então, acabava ficando muito com essa fama também, né? Pesava muito para ele. Exatamente, era um cara que era muito criticado, porque é como você falou, a gente, não só nós, né, mas boa parte dos torcedores, da mídia até, o pessoal não enxergava o que ele fazia. Mas dentro da organização, pro Dick LeBeau, pro Tomlin, pro Colbert, enfim, para todo mundo, ele era muito bem quisto, porque realmente o Polamalu só conseguiu ser o Polamalu graças ao nosso queridíssimo Ryan Clark. Mas enfim, fica aí a nossa defesa titular, que, cara, hoje em dia a gente olha pra nossa defesa, que inclusive nessa temporada, se Deus quiser, vai melhorar. Eu ia comentar isso, eu sinto a esperança. Exatamente, mas dá uma saudade, cara, dá uma saudade dessa defesa, meu Deus do céu. Hoje, pro ouvinte entender, hoje em dia, a gente, claro, prefere que o ataque fique com a bola. A última bola do jogo, quem você quer que esteja com a bola? O ataque. Antigamente, não. Antigamente, a gente queria que a defesa estivesse em campo. Porque quando a defesa estava em campo, a gente sabia que provavelmente ela ia segurar. Para você ter noção, nesse jogo, Steelers e Ravens chegaram respectivamente como a melhor e a segunda melhor defesa da NFL, pelo menos em termos cedidos, não na temporada, em si até então na década de 2000 e 2010. Era algo absurdo. E depois de falar tanto de defesa e trazer esses números, obviamente o primeiro tempo da partida terminou 7 para o Ravens, 0 para o Steelers. O Steelers saiu zerado no primeiro tempo, não conseguia andar muito. A maior jogada do primeiro tempo, para você ter noção, foi um passe para o David Johnson. David Johnson, que foi recentemente contratado como técnico do Steelers, junto com o William Gay. Era o tie-in de reserva junto do Heath Miller, e teve que inovar um pouco o Bruce Arians da época para ver como é que conseguia andar o ataque, ainda mais com o Big Ben bastante limitado, e a gente saiu zerado no primeiro tempo. E o jogo, ele foi seguindo bem, um pouco truncado em toda a sua extensão, e na volta do terceiro quarto, o Steelers ele conseguiu pontuar, anotou um field goal de 45 jardas com o Swisher. Swisher senhor automático dentro das 50 jardas, passou das 50 jardas, não pode mais contar com ele, mas Swisher dentro das 50 jardas, em um ambiente extremamente hostil, ele conseguiu anotar esses pontos extremamente importantes para a gente. Ainda no terceiro quarto, o Ravens ele conseguiu caminhar muito bem pelo campo e anotou o field goal na metade do terceiro quarto, deixando o placar da partida em 10 para o Ravens, 7 para o Steelers, e assim foi o terceiro quarto. Ele acabou, novamente, o jogo sempre truncado, o jogo cá e lá, o Bruce Arians, ele inovando, ativando jogadores jovens como o Sanders, o Brown, procurando usar e abusar dos running backs, do Mendenhall, do Mimo, Bewell de Moore e do Isaac Redman, para ver o que a gente conseguia fazer nesse dia, e a defesa bravamente resistindo. O B-Mac, no intervalo, foi dito no intervalo do Sunday Night Football, que realmente isso me veio na cabeça agora. Eu não lembro se já era Michel Tafoya naquela época, eu não lembro, mas o repórter de campo do Sunday Night Football, ele comentou que o Dick LeBeau foi para cima do B-Mac no intervalo para acordar um pouco ele, e o B-Mac ele voltou muito bem no segundo tempo,
com outra postura e, consequentemente, a defesa melhorou. E, por consequência disso, o Polamalu, ele sentiu mais confiança para se aproximar um pouco mais da linha de scrimmage. Em determinado momento do jogo, estava todo mundo com medo do Joe Flacco conectar outro passe longo para o Uncle Bolt, para o TJ Uzomah, para algum tight end, devido alguma facilidade que teve no jogo, porque ele deu um passe a 102 jardas para o Bold e outro de 67 jardas para o Don Stallworth. Então, essa melhora do B-Mac no segundo tempo foi essencial para que o Polamalu se sentisse muito mais à vontade, como o Germano comentou. E o último quarto da partida, ele foi... Antes da gente comentar do último quarto, Ricardo, queria só fazer um pequeno adendo. Você falou aí dos jogadores jovens, né? E você citou o nome do Emmanuel Sanders. Eu queria chamar a atenção para uma jogada no final do terceiro quarto, que o Big Ben fez. A primeira grande jogada dele no jogo, na minha opinião. Que ele ficou frente a frente a um DB dos Ravens. Ele deu uma ginga de corpo. Parecia um jogador de futebol mesmo. Ele fingiu que foi pro lado e foi pro outro. Aí o jogador dos Ravens caiu na armadilha, ficou para trás, o Big Ben correu em direção à sideline e deu um passe correndo pro Sanders, que estava livre, perto já da endzone. Então, foi a primeira grande jogada do Big Ben no jogo, na minha opinião, que nos botou em uma posição de anotar pontos. Isso aí no final do terceiro quarto. E foi essencial, justamente como o Germano bem falou, pra gente começar o quarto com um field goal de 19 jardas do Son Swisher, em uma campanha que durou quase 10 minutos, 16 jogadas e 80 jardas. A gente conseguiu diminuir o marcador ainda para 10-6. E ainda faltava aquela grande jogada do Steelers, que é uma das coisas que a gente sente falta hoje, de ter aquele playmaker que chegue e roube literalmente a bola para dar condição do ataque pontuar. E foi isso que aconteceu. Então, faltava menos de 4 minutos para acabar a partida. O Ravens, ele estava com a posse de bola no seu próprio campo, estava caminhando para, quem sabe, anotar um field goal e basicamente matar a partida. O jogo estava 10-6, truncado, o Steelers sem muita perspectiva, e aí que vem um lance magistral, uma jogada magistral do Polamalu, obviamente, mas talvez uma das grandes chamadas da carreira do Dick LeBeau. O Dick LeBeau, ele chamou uma blitz. Ele viu que o Ray Rice estava constantemente no backfield bloqueando e estava tendo constante sucesso contra o Polamalu. E o que foi que o Dick LeBeau chamou? Ele botou um jogador a mais do lado oposto do Polamalu, o Lawrence Timmons, para entrar em blitz. O Timmons entrou em blitz e o Polamalu entrou pelo outro lado completamente livre. E aí o Ray Rice, meio que na hora, para quem eu vou, foi para o Lawrence Timmons, segurou o Timmons, o Polamalu, ele entrou livre para cima do Flacco e foi seco, forçando strip sack. E uma das jogadas mais empolgantes, se não a mais empolgante, que o Polamalu já fez. Obviamente ele tem um touchdown, o pick six da final de conferência, mas eu digo que essa é a jogada mais empolgante, mais emblemática do Polamalu. Muita gente não lembra por conta das circunstâncias do jogo. Óbvio que na pick six, alguns anos antes, levou o time pro Super Bowl e tudo mais, mas o Steelers estava na frente do marcador, o Steelers estava jogando em casa, não era o fim do mundo se não acontecesse aquele lance. Mas se o Ravens avançasse mais um pouco, nesse Sunday Night Football 2010, era o fim do mundo, não tinha como o Steelers reverter. Então a defesa precisava fazer alguma coisa e o Polamalu chegou e forçou o strip sack, forçou o fumble em cima do Joe Flacco. Lamar Woodley recuperou e deixou o Steelers em condições de virar a partida. Germano, compartilhe dessa emoção comigo, que até hoje eu me arrepio quando lembro desse lance.
Esse lance do Polamalu é icônico, sabe? É como você falou, Ricardo, é um dos lances que são mais lembrados quando você cita o nome dele. E assim, a própria plasticidade do lance torna ele realmente memorável. É um lance muito bonito, claro, pra gente, que nós somos torcedores dos Steelers, os torcedores dos Ravens, claro, não vão ter uma boa memória, mas para um torcedor de futebol americano que não torça para nenhum dos times, ele, se vê o lance, ele vai poder dizer para você que acha bonito, porque o Polamalu realmente veio pelo blindside do Flaco, ou seja, o Flaco sequer viu o Polamalu chegando. E na genialidade dele, do Polamalu, em vez de fazer um sack, de ir no corpo, de apenas derrubar o quarterback, que seria que boa parte dos jogadores fariam, não, ele simplesmente viu que o Flaco ia lançar a bola, ele pulou antes, deu basicamente um tomahawk, né? Uma tapa no braço que fez a bola se deslocar da mão do Flaco e cair. O Woodley conseguiu pegar. E uma coisa também bem, bem interessante desse lance, Ricardo, é que se você prestar atenção, assim que o Woodley pega a bola, a primeira pessoa a chegar perto dele para tentar bloquear alguém dos Ravens é justamente o Polamalu. Ou seja, o Polamalu, ele era tão ligado que ele forçou o fumble, forçou o strip sack, como é chamado, né? E foi a segunda pessoa a chegar na bola, apenas depois do Woodley, que foi quem recuperou. Então é um lance realmente muito legal e foi muito bonito, além de importante, né? Sim, e o engraçado é que na época, quando teve esse lance, isso foi compartilhado depois, muita gente na comissão técnica do Ravens, jogadores do Ravens, estavam confiantes que o time não iria ceder pontos, ainda mais porque o Steelers jogava pelo touchdown, porque o Ravens tinha a incrível marca de ser o time naquela temporada que não havia cedido pontos quando cometeu um turnover. Eles tinham defesa para isso, então estavam plenamente confiantes que iriam conseguir isso. E aí o Steelers, com uma puta posição de campo, sabendo que era uma óbvia situação de quarta descida, e o Big Ben, lembrando, com o pé fraturado e o nariz fraturado. Lembra do que eu falei há alguns minutos atrás, para você guardar a informação de como o Terrell Suggs estava jantando o Jonathan Scott naquele dia. No primeiro lance dessa campanha, o Terrell Suggs brincou com o Jonathan Scott. Não tirou da marcação, não. Brincou. Dançou na frente do Jonathan Scott. O Jonathan Scott nem viu o Terrell Suggs passando por ele. Terrell Suggs vindo seco para pegar o Big Ben novamente. Big Ben, pé fraturado, nariz fraturado. O Suggs vindo seco, pronto, na intenção de pegar a bola de volta do Big Ben. E o Big Ben fortemente, bravamente, segura aquela bola como se fosse a vida dele, tira da marcação do Terrell Suggs e se livra da bola. O que a declaração do Al Michaels, que é o do Chris Collinsworth, que é o comentarista do Sunday Night Football até hoje, ficou bem icônica para definir esse lance. É o maior lance da história da NFL que não deu em nada. Porque o Big Ben, ele se livrou da marcação, se livrou do sec, jogou a bola fora e pronto. Mas foi algo tão absurdo do que o Big Ben fez para se livrar desse sec, de um esforço, de uma força. Não era qualquer jogador que estava em cima dele, era o Terrell Suggs. E o Big Ben foi lá, se livrou dele, virou de costas, mandou a bola para a sideline, ainda teve a inteligência de sair do pocket para evitar o intentional ground, porque não tinha ninguém naquela região. Um lance completamente absurdo, e que quando o Big Ben entrar no Hall da Fama, pode ser certeza, se tiver 5 lances memoráveis do Big Ben, esse vai estar figurando. Exatamente, Ricardo. A gente teve essa jogada do Polamalu, logo depois tivemos essa jogada do Big Ben, ou seja, 2 jogadas importantíssimas, e logo depois tivemos a terceira, que talvez não, eu posso afirmar que foi a maior jogada da carreira do próximo jogador que a gente vai citar. E eu sei que você lembra muito bem dessa jogada. Pode comentar, porque essa aí é sua. Vamos lá. Faltando menos de 3 minutos para acabar o jogo. E se a situação de turn and goal na linha de 9 jardas para o tal touchdown.
Os Steelers não conseguiam andar em quase nada a partida toda. E eis que surge ele. Eu amo esse jogador, eu sempre gostei dele. O Isaac Redman, o Red Mito, o running back de terceira descida. É um passe curto que o Big Ben faz para ele. O Redman, no meio da defesa do Ravens, dá uma giradinha quebrando o tackle e entra na end zone num touchdown simplesmente espetacular, histórico para quem acompanhou aquele dia. Maior jogada de longe da carreira do Isaac Redman, que sempre foi um backup em Pittsburgh, e a gente conseguiu virar aquela partida faltando 2 minutos e 58 segundos para acabar, em algo que se você for buscar jogos onde a torcida do Ravens ficou calada depois daquele touchdown do Redman, foi um clima assim, no estádio que você não tem noção, por conta dessa sequência de fatos. O strip sack do Polamalu, o Big Ben se livrando do sack do Terrell Suggs e o touchdown do Isaac Redman, isso tudo no intervalo de menos de 1 minuto de jogo. Foi algo que o torcedor do Ravens já foi embora. Enfim, o momento veio todo pro Steelers e permaneceu assim até o final do jogo, quando o Pittsburgh venceu um dos jogos que é o mais Steelers possível, e que muitas vezes a gente não tem noção de como esse jogo foi importante para aquela temporada, a gente não lembra, mas como comentamos no início, o Steelers chegou 8-3, o Ravens chegou 8-3, e o Ravens tinha a vantagem de já ter vencido o primeiro confronto direto contra o Steelers no Heinz Field. Então era vencer ou vencer para Pittsburgh se quisesse seguir com chances de ficar na Seed 2 da AFC e jogar os playoffs em casa. E essa vitória permitiu que o Steelers chegasse até o Super Bowl contra o Packers, jogando em casa. Pegou no division justamente o Ravens, depois recebeu o Jets na final de conferência. E esse jogo teve esse peso todo. Se o Steelers não vence essa partida, muito provavelmente a gente não chega no Super Bowl daquela temporada. Teria que se encarar o Patriots no meio do caminho. Enfim, a gente realmente é um jogo que você fica sem palavras para poder comentar quando lembra daquilo. Acho que o Everaldo Marques e o Paulo Antônio, aquele dia, ainda estão perdendo a voz diante das reviravoltas que tiveram. E como eu disse, eu sou apaixonado, obviamente, pelo Super Bowl 43. É o jogo que eu tenho muito na memória, é o jogo favorito de muitos dos Steelers, e com plena razão. É um jogo extremamente importante para nós, mas essa partida eu tenho com carinho, que eu digo com um pouco de medo, mas que é o meu jogo favorito por tudo isso que envolveu ele. E a cereja no bolo, Ricardo, foi justamente o último lance do jogo. Uma quarta descida, na qual o Flacco estava com Ed Dickson livre para conquistar a primeira descida e continuar a campanha, e ele simplesmente mandou um passe fraco com o famoso noodle arm dele. A gente sabe que o Flacco tem um braço muito forte, mas que em momentos decisivos, na maioria das vezes, ele parece que enfraquece, não sei o que acontece. Sei que ele acaba vacilando, e não foi diferente. O Ed Dickson estava livre para receber o passe e continuar a campanha, mas não. O Flacco, apesar realmente pressionado pela defesa, mas estava livre para fazer o passe, tanto que a bola não foi desviada por ninguém. Ele simplesmente lançou antes do Dickson, e ali o jogo acabou e a nossa vitória foi, de uma vez por todas, selada. Como não pode ser diferente, é sempre bom ver a cara de cu do Harbaugh depois de um jogo como esse. O Harbaugh sempre reclamando da arbitragem, chorando tudo. Não mudou nada. Se você for ver o replay que o Germano vai postar na descrição deste podcast, você vai ver que o Harbaugh não mudou nada. É sempre um prazer ver esse tipo de coisa por parte do técnico do Baltimore Ravens. O Steelers conseguiu a vitória 13-10 em Baltimore, novamente com Ray Lewis, Ed Reed, Terrell Suggs, Halo Tingata, Leroy McClain, todo mundo que tem direito naquela defesa
que poucos anos depois seria campeã de Super Bowl, e o Steelers bravamente, com o Big Ben, seu pé quebrado e seu nariz quebrado, sem Panther, sem jogo terrestre, com um OL lastimável, foi lá e venceu e mostrou porque o Pittsburgh Steelers é o Pittsburgh Steelers, aquela signature ring que o Mike Tomlin tanto gosta de falar e que felizmente a gente vê até hoje. Caminhando agora para, enfim, mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast. Eu espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto nós fazendo esse episódio. Foi de fato algo muito especial para a gente poder compartilhar um pouco do que a gente viveu aquele dia. Eu costumo falar que essa é a principal essência do nosso podcast, a gente ser torcedor para torcedor e poder compartilhar um pouco do que a gente viveu na época com um amigo ouvinte que não tenha vivido, algum amigo ouvinte que não lembre. Enfim, eu creio que a gente nessa direção consiga seguir muito bem, e eu deixo o amigo Germano Coutinho para deixar as suas considerações finais de hoje. Por favor, Germano. Bom, estamos começando uma série nova aqui no podcast, né? Dessas análises de jogos marcantes dessa temporada, ou melhor, dessa última década. E gostaria de pedir aos ouvintes que nos deem ideias, que nos deem sugestões acerca de jogos que eles gostariam de ouvir comentados por a gente. Jogos que eles gostariam que a gente adentrasse um pouco mais, que a gente abordasse mais a fundo, jogos marcantes, jogos que, enfim, que foram importantes para a equipe nesses últimos 10 anos. Então, espero que gostem, espero que gostem dessa nossa nova série, e é isso. E continuem mandando no Twitter jogos que ficaram marcados na memória de vocês nessa última década. Como eu falei no início, eu gostei muito da pessoa que, eu não lembro agora o nome do cidadão, eu peço desculpa se você estiver ouvindo, mas a referência ao jogo do Falcons foi bem legal, que foi um jogo comandado pelo Dennis Dixon, que o estava suspenso ainda, e o Mendenhall conseguiu levar a equipe à virada. Então, eu não sou o Danilo, mas o nome do rapaz é o Bruno Braga. Você não perde tempo, Germano, muito bem. Então, Bruno Braga, obrigado pela lembrança. E a minha consideração final é ainda falando sobre o episódio de forma geral, mas eu sou um dos caras mais apaixonados desses jogos de temporada regular que ninguém lembra. Eu sou louco por eles. Se tem um jogo que eu gosto de ver replay, são desses. Então, pode mandar no Twitter, vamos conversar sobre essas partidas. Tem muito jogo por aí perdido que a gente nem lembra, mas se citar, você desperta na hora, e vamos evitar assim trazer spoilers dos próximos episódios sobre quais jogos a gente pode estar falando. Muito obrigado pela audiência de todos. Não esqueçam que você pode ouvir o nosso podcast através do fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil. Também estamos disponíveis no Spotify, no iTunes, no podcast, no Deezer e na grande maioria de quem hospeda podcast pela rede mundial de computadores, tá bem? Um grande abraço para vocês e até mais. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah,